Aleluia! Oh, glórias a Jesus! Aleluia! Bendito seja o nome precioso de Jesus. A Ele toda glória, a Ele toda honra, a Ele todo louvor. Ao que vive e reina para sempre. Aleluia! Glória a Jesus. A paz do Senhor, família. A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia a todos. Glória a Jesus. Hoje cedo, Senhor, com grande alegria, nós nos reunimos nessa manhã para participar da ceia do Senhor. Eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo de número 3. Nós vamos ler 4 versos. Agradecer esses músicos poderosos aí, tremendo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja para todo sempre o nome precioso de Jesus. Quantos vieram nessa manhã ouvir a voz de Deus? Quantos vieram nessa manhã pedir uma edificação através da palavra? Eu vim, irmãos, eu saí da minha casa com o único propósito de vir adorar a Deus nesse lugar, de vir prestar um culto a Deus. Formalidade e compromisso de estar aqui não fala mais alto do que vir adorar a Deus e prestar um culto de louvor e adoração. Embora isso faça parte do ministério, você está na casa do Senhor, mas eu não vim cumprir uma agenda, eu vim louvar a Deus, eu vim buscar o Senhor nessa manhã. Eu ia pedir que pudesse acender aquela luz aí também, traz isso. Obrigado, me dá mais claridade. Questão de DNA mesmo, data de nascimento avançado, a visão fica meia curva. Glória a Deus. Mas nós vamos fazer uma leitura e eu gostaria que você prestasse muita atenção. O Evangelho vive uma crise esta de falta de conhecimento. Eu digo que a maior crise provocada nas nossas vidas espirituais, ou na nossa vida espiritual, que nós só temos uma, mas na nossa vida espiritual, na vida espirituais, na coletividade, é por falta de conhecer a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, e é inegável, que o erro vem por causa da falta de conhecimento. A Bíblia diz: errais por não conhecerdes as Escrituras. E eu quero ler esse texto e meditar com você um pouco nesse texto de Colossenses 3, que você tem aí na tela. E eu gostaria que a irmã hoje, já que desse uma ajuda extra, porque talvez necessitasse de outros textos para corroborar com este que nós vamos ler. É um texto, a princípio, que pouca gente entende. É um texto que ele necessita, para esse texto, ter uma convicção espiritual, ter um conhecimento espiritual para sorver o que na realidade a palavra de Deus afirma nessa carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses. O capítulo 3 diz assim, de 1 a 4: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo de número 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra.
Verso 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Você vai dizer amém? Tem muita gente que diz amém, mas dizer amém. Você imagina se eu falo para alguém a respeito de experiência de morte? Bem, nós estamos vivos, mas podemos ver no nosso entorno, podemos ver em nossa volta que existem eventos de morte. E nós choramos com isso, nos lamentamos, ficamos comovidos, nos atinge, nos afeta, isso nos perturba. Podemos até dizer que temos alguma experiência com a evidência que a morte anuncia e propaga quando ela chega. Mas na questão de ressurreição, eu acho que pouca gente tem essa experiência de ressurreição. Eu me lembro que o pastor, eu estive no seminário que eu fiz no Brasil, do IBMC, e depois era IBC, depois IBMC, porque era Instituto Bíblico Brasileiro, depois foi missionário. Existia um pastor chamado Pedro Quezada, embora hoje aqui nos Estados Unidos, não sei se alguém conhece. O pastor Pedro Quezada, ele foi missionário do Chile, lá na Amazônia, morava no Ribeirinho, lá do Rio Amazonas, e um dia ele saiu para pregar, e quando ele virou as costas de canoa, era 1 dia e meio para ir, 1 dia e meio para voltar, 3 dias só de viagem. Quando ele virou as costas, a filha dele, que ele deixou enferma, morreu. E quando ele chegou no local lá, 1 dia e meio de viagem, que ele estava ministrando, chegou a notícia, um outro barqueiro veio e falou: olha, você tem que voltar, porque assim que você saiu, horas depois, sua filha faleceu. E ele então orou a Deus e falou: Senhor, eu saí para fazer a sua obra, minha filha está morta em casa, o que eu faço? Deus falou: volta. Ele voltou 1 dia e meio, 3 dias, a criança morta. E quando ele chegou em casa, a criança estava morta, já todo mundo ali, as pessoas daquela comunidadezinha ali, ribeirinha. Parece que Manaus ficava distante, eu não sei, talvez mais de 2 dias de viagem. Ele pegou a criança, dobrou o joelho e pediu para todo mundo sair do quarto. E ele orou a Deus. Deus ressuscitou a sua filha. E ele dava testemunho, ela dava testemunho, a esposa dava testemunho lá na igreja. É uma experiência com ressuscitação. Vem a Bíblia e diz que nós estamos mortos. Essa palavra morto, muita gente... Então imagina se você chega para um amigo: olha, você está morto, e você agora já está morto mesmo, e daqui a pouco essa pessoa não quer conversar com você. A pessoa, tu chega e fala: olha, agora eu vou te apresentar o Evangelho. Olha só, você vai aceitar Jesus, tu vai morrer. Tu vai ficar morto. Tem gente que corre, irmão. Porque tem até crente que não sabe dessa questão. Até porque essa questão não é uma questão que implica na nossa salvação, mas é uma questão que cria musculatura espiritual, de conhecimento e de fé. Se a pessoa, se você chega para a pessoa: olha, vem cá, você senta aqui, eu quero te pregar o Evangelho, e a primeira coisa que eu quero dizer para você é que o Evangelho vai te matar. Essa pessoa corre de você, minha querida. Ela, quando te vê lá do outro lado da rua, ela fala: e lá vem aquele irmão que vai falar que eu... Mas quando nós olhamos e quando nós estamos vindo a um culto de ceia, o que se realiza nesse culto e o memorial que nós trazemos para nós, e você que me ouve através da internet, nós estamos hoje através da internet atingindo aí milhares de pessoas ao mesmo tempo. Você que está em casa, quando nós falamos de ressuscitar, irmãos, nós deveríamos dobrar os nossos joelhos e entender que isso é da mais alta categoria espiritual e de maior peso de glória falar em ressuscitar. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, a motivação
e toda a glória que ele tem repousa na capacidade que ele tem de ressuscitar mortos. Porque mortos, na realidade, não faz parte da vida de Deus. Aí entra uma confusão tremenda. A Bíblia diz que estamos mortos. Aí fala que o salário do pecado é a morte. E aí muita gente na igreja acaba não conhecendo isso. E eu quero, se Deus me der a capacidade hoje de ensinar um pouco a você o que é estar morto para Deus, o que é ter a sua vida escondida. Escondida de quem? Primeiro, do mundo. Segundo, dos homens. Terceiro, de você. Como, pastor? A Bíblia diz que a tua vida está escondida. Se está escondida, você não sabe. E muita gente, e a vida está escondida de você mesmo. Pastor, isso vamos ver. Porque está escondida em Deus. E alguma coisa que está escondida em Deus, você pode tomar? Não. Eu quero dizer uma coisa: deixa a tua vida escondida na mão de Deus, porque uma vida escondida na mão de Deus, ninguém pode arrebatar. Ele diz: olha, ninguém pode arrebatar das minhas mãos aquilo que eu tenho guardado. Então nós vamos ler esses versos e vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se hoje pela manhã Deus consegue tirar um pouco de escama dos nossos olhos para a gente entender esse versículo, porque é um versículo de uma grandeza tremenda, que nós precisamos de revelação de Deus para entender, embora já esteja revelado. Vamos ler o versículo. Vamos, para colaborar com essa ideia, você pode colocar Colossenses 2,12 para mim, por gentileza, e depois deixando esse aí na tela, 2,12. Olha o que a Bíblia diz: sepultados, leia comigo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Isso aí vai colaborar um pouco com o que a gente está pensando em falar. Vê Colossenses 2,20, também colabora com a mesma ideia. Olha o que diz Colossenses: vamos lá, pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vós carrega ainda de ordenança como se vivesse no mundo. Aí complicou mais ainda. Aí agora parece que misturou mais um pouco. Irmãos, nós olhamos a nossa vida biológica, na realidade para Deus, ela é considerada muito ínfima. Ela é muito pequena em questão de vida. Porque nós falamos de vida, relacionamos vida com eventos. Por exemplo, como é que vai a sua vida, meu irmão? Ah, irmão, tá brabo. Por quê? Porque nossa vida está dentro de um contexto de eventos bons, eventos ruins, de experiências boas, experiências ruins, e a gente chamamos isso de vida. Na realidade, Deus chama isso de experiência, mas nós chamamos de vida, porque vida para Deus, essa vida de fôlego que Ele nos deu, para Ele isso é muito passageira. Não é essa vida interessada que Ele tem para nós. A vida que Deus tem para nós é uma vida sem choro, é uma vida sem lágrima, é uma vida sem dor, é uma vida sem problema, é uma vida não infinita não, mas uma vida eterna com qualidade espiritual, divina. É isso que Ele tem para nós. Talvez você esteja sofrendo, talvez você esteja passando por uma grande decepção, talvez você não tenha esperança, talvez você não veja uma luz no final do túnel. Deixa eu dizer, mas isso é nessa vida tão pequena, tão tacanha de terra, porque a vida que Deus tem para nós é uma vida eterna na presença de Deus, com toda a glória. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus diz: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, mais um pouquinho de tempo
espera, está gemendo, está chorando, está difícil, espera um pouquinho de tempo mais. Olha, Deus tem coisas grandes para você, coisas grandes e firmes que você não sabe. Espera, confia no Senhor. A luta está grande, não tem luta que vai te derrotar e te deixar dizimado, não. A Bíblia diz que a luta pode ser muito grande, mas antes que ela venha para te derrotar, diz a Bíblia que Deus manda o escape. Deus já está preparando um escape para você. Deus está preparando uma vitória para você. E eu quero voltar ao texto, porque a Bíblia diz que 3:1, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, nós podemos ver então que essa não é uma hipótese de dúvida. Fomos ressuscitados com Cristo, isso é fato, irmãos. Ressuscitados juntamente com Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, presta atenção, quando eu aceito a Cristo, automaticamente a minha vida antiga, velha, da lei, essa vida é extinta, morre no batismo. A palavra batismo é sepultamento. Eu, quando me arrependo dos meus pecados e vou ao batismo, quando eu vou às águas, eu sou sepultado. Naquele momento ali, eu estou morto. E quando eu levanto das águas, naquele momento eu recebo uma vida nova, sou nova criatura, embora você não perceba. Tem muita gente que eu levantei do mesmo jeito, a água estava fria. E se você pergunta, como é que foi o batismo? Não, eu levantei, a água estava tão gelada. Não, irmão, não é água gelada, não. Eu estou falando de vida espiritual, porque o momento em que você levanta do batismo, você ali nasce uma nova vida. Não significa que essa vida você experimenta ela na sua plenitude, não, porque nós estamos cada dia conquistando isso. Cada dia Deus dá só uma nesgazinha, uma pontinha dessa vida espiritual, e isso vai nos fortalecendo, e a gente vai caminhando, sabendo que a vida espiritual já está em nós, mas junto com a vida espiritual já está a capacidade de ressuscitar. Por isso que tem crente que, quando às vezes quer se desviar da presença do Senhor, vai pecar. Irmão, morto para esse mundo, vivo para Deus e ressuscitado em Cristo, com a sua vida escondida em Cristo, nem pecar direito sabe. Peca cheio de medinho, vai cheio de medinho pecar, porque nem pecar direito mais sabe. Mas não é porque, é porque ele já está morto. Agora é bem verdade, como foi falado na escola dominical, se continuar voltando à velha vida, buscando as coisas do velho homem, a mente cauteriza, e essa capacidade de ressuscitar, essa busca pela vida eterna e ressuscitar naquele dia, vai ser cauterizado, vai voltar à condição de cachorro que volta ao vômito, e de porco que volta ao lamaçal. Mas quando não tem essa decisão de voltar e peca, é aquela não peca nem direito. Por isso que Paulo falou assim: olha só, para estar pecando de qualquer maneira, é melhor entregar ele a Satanás, que ele vai pecar direitinho mesmo, porque Satanás faz o homem e a mulher pecar direitinho. Para que essa vida seja entregue, para que chegue lá naquele momento do pecado, ele faça a distinção entre realmente estar na lama e realmente estar limpo. Essa é a conotação de deixar pecar. Porque tem crente que fica pecando um pouquinho e volta, aí peca um pouquinho e volta, aí peca um pouquinho e volta, aí fica nesse vai e vem. Ele pode ser pego de surpresa. Jesus chamar e ele está do lado de lá e não deu tempo de chegar do lado de cá, e aí? Então, meu irmão, nós estamos mortos. O crente, diz a Bíblia, ele habita na carne, com a vida biológica, mas ele não vive na carne. Uma coisa é você habitar na carne, outra coisa é você viver na carne. Quando nós habitamos na carne, nós estamos habitando como humanos, e a Bíblia diz que essa vida é tão passageira
que ele é como um sopro. Ele é como um sopro, é como uma erva. O que é um sopro? Que é o ruach no grego. Ou seja, um sopro que tem começo e tem fim. A Bíblia diz que é como uma erva, que pela manhã, com o frescor do orvalho, ela está viçosa, ela está linda. Essa vida é assim. Mas daqui a pouco, diz a Bíblia, na parte da tarde, quando o sol recua, quando o sol silencia os seus raios, ou deixa de multiplicar a sua luminosidade, essa planta agora, essa erva do campo, murcha. E é essa vida que Deus compara com esse fôlego que nós temos, que dura alguns anos. Mas a vida que Deus tem para nós, uma folha, ela quando ela farfalha no galho de uma árvore, de forma viçosa, trazendo sombras contra o sol, numa força tremenda de energia. Ela não foi criada naquele dia da primavera. Ela nasceu em estações anteriores, mas na primavera ela aflora e ela brilha. Deixa eu dizer, nós estamos mortos com o mundo. Nós estamos mortos nesse mundo e ressuscitados para Deus. Mas a nossa ressurreição não é, por exemplo, que vai surgir no último dia, não. Ela já começou em nós. Nós estamos vivendo algumas estações de calor e de frio, mas a primavera vai chegar e você vai despontar e você vai brilhar com toda a sua força. Mas aquilo não foi criado agora, já deu início no dia que você aceitou a Jesus. Por isso que esse versículo, coloca aí, Jackson, para mim, por favor, de Colossenses 3:1, quero ler novamente para você começar a entender. Olha o que diz: portanto, se já ressuscitaste. Como é que você fala? Pastor, eu nem morri ainda. Porque essa é a falta do conhecimento. As nossas angústias e as nossas crises advêm disso aí. Porque eu não tenho um conhecimento acerca do que eu sou, até porque isso não vai influenciar muito, e não influencia muito na minha salvação, porque o que não tem remédio, remediado está, já está na mão de Deus, está. Então, ressuscitado, a Bíblia diz, se já ressuscitaste com Cristo. Tu pergunta ao irmão, e aí, tu já ressuscitou? Ele está arriscado a fazer até a cruz. Não, irmão, ainda estou vivo aqui ainda. Não, nós já ressuscitamos. Deus não espera você morrer para te dar a vida eterna. Quando você aceita Jesus, a vida eterna é introjetada em você, juntamente com a capacidade de ressurgir naquele dia. Se você morrer, você vai para o descanso, mas quando Jesus voltar, os mortos ressurgem primeiro, e você que morreu vai ressurgir, e os que ficarem vivos, num abrir e piscar de olhos, aqueles que já ressuscitaram em Cristo, que já têm a ressurreição dentro de si, serão transformados num abrir e piscar de olhos, serão transformados a encontrar com o Senhor nos ares. Isso é fato. Isso não é suposição. Isso é fato. Por isso que a Bíblia diz, já ressuscitaste com Cristo. Os ressuscitados aqui nessa manhã, levanta as mãos e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Porque se você não tiver essa confiança aí, o diabo bota você na sinuca de bico. Sabe o que é sinuca de bico? Aquela hora que você fica em xeque-mate, que você olha e não tem saída. Aí vai fazer as invenções. Aí quer inventar. A invenção perde ponto, a invenção não dá em nada, joga a bola fora da mesa, porque é invenção de moda, por falta de conhecimento. Mas quando eu sou ressuscitado, a luta vem, o adversário me assedia, mas eu me levanto com autoridade diante de Deus e digo, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, porque Ele já colocou em mim a ressurreição. Pastor, que ressurreição é essa? Nós vamos olhar então para esse versículo, que já estamos ressuscitados juntamente com Cristo.
Esse aoristo é mais ou menos uma fórmula verbal, gramatical, para explicar essa morte. Quando você se batiza, eu já falei, você naquele momento é sepultado. A palavra sepultamento é esconder você. Você está escondido e você agora, quando levanta das águas, você levanta uma nova criatura, estabelecida em você agora uma vida eterna. Deus não vai esperar você morrer para te dar, já te deu a vida eterna. A vida eterna já coabita com a minha vida biológica. A vida eterna que Deus me deu está hospedada nessa minha vida biológica. Então não importa, essa vida biológica, a hora que ela cessar, não tem problema, porque eu já tenho a verdadeira vida, que Deus chama de vida, é aquela vida imaculada, aquela vida que pertence a Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos irmãos de Cristo. É aquela vida que Cristo tem, é a participação na vida de Deus. E você sabe o que é isso? Era para dar muita glória a Deus. Eu já tenho em mim a capacidade de, quando perder esse tabernáculo terreno em que eu habito e não vivo, eu habito na carne, mas não vivo na carne, porque quem está na carne não pode agradar a Deus, mas eu habito. É que nem um animal quadrúpede. Um animal quadrúpede, ele é da terra. E ele tem 4 pés, claro. E ele 4 patas, e ele vive com a cabeça para onde? Para baixo. Ele habita na terra e vive voltado para as coisas da terra, porque a sua cabeça é para a terra. Mas existe um animal que está na terra habitando, mas ele não é de terra. São os pássaros, principalmente a águia. Está na terra, mas ela não é de terra. Ela habita, mas não vive de cara na terra. Ela habita, ela alça voos maravilhosos nos ares. É mais ou menos isso a nossa vida. Estamos temporariamente na terra, mas nós não vivemos mais para as coisas da terra. Deus já nos deu asa do Espírito para alçar voos altos, altaneiros. Deus já nos deu condição de ter uma visão além das nossas perspectivas. O horizonte que Deus abriu para nós, vê além desse universo, vê além dessa terra, vê além dessas possibilidades. Deus já nos capacitou com a mesma visão que deu a Moisés em cima do Monte Nebo. Diz a Bíblia que Moisés subiu, o Monte Nebo fica a centenas de quilômetros. Diz a Bíblia que Moisés de lá viu a entrada da porta de Canaã. Sabe o que Deus fez? Aumentou a visão dele, ele viu a entrada de Canaã. Deus já nos deu nessa manhã a capacidade de ser ressuscitado e ver as portas de Canaã celestial, aonde entraremos com os santos, aonde entraremos como igreja. E diz a Bíblia que entraremos nos céus pelas portas. Quando o adversário vem nos atacar, irmãos, eu vou para essa palavra e falo assim: não, eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Jesus diz: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Nós não somos deste mundo, nós somos de cima, nós somos lá de cima, nós somos lá do alto, muito alto, muito alto. Aonde? Aonde o nosso objetivo está, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, quando Satanás vem nos afrontar, eu posso levantar a minha cabeça e dizer: não, Satanás, isso tudo vai ficar, mas a minha vida Deus tomou como preciosa. Ela é preciosa aos olhos de Deus. Diga para você mesmo, porque a Bíblia diz que a nossa vida está escondida. Então está escondida do mundo, dos homens e de você. Então diga para você mesmo: está escondida. Eu não sei como, mas ela está escondida. Ele não escondeu, está escondida. Escondeu é passado. O escondido é um verbo perfeito, em continuidade. Está escondida. O que é isso, pastor? Está escondida. A minha vida está escondida. Deus está fazendo manutenção dessa vida que está guardada. Antigamente não existia cofre. Até hoje eu costumo dizer para alguns irmãos que têm mania de botar dinheiro no colchão: olha, não bota dinheiro no colchão, porque dá dor nas costas.
Porque aquela parte que você bota dinheiro, ela fica inflexível. Ela endurece. E a pessoa deita ali em cima naquela parte que tem dinheiro. E aí daqui a pouco ele tem problema de coluna, ele tem problema de bico de periquito, de papagaio, e vai dar uma série de nomes. Por quê? Porque antigamente as pessoas, elas criavam uma mina, enterravam tesouros na terra. Enterravam e faziam um mapa. Mas escondia tão bem, como a minha esposa um dia desses escondeu a carteira dela para a Mark não pegar $20, que com dinheiro, com cheque, com drive license, ela não sabe onde está, tão bem escondido. E aquelas pessoas antigamente não tinha caixa, não tinha cofre, não tinha lugar de deixar o dinheiro escondido com a chavinha na mão, enterrava. E vinha uma tempestade de areia naquela época, que quando você vê um monte de areia aqui hoje, amanhã ele amanhece do outro lado. E depois de amanhã ele já amanhece do outro lado. Isso cria desenorteia a pessoa. E ela já não sabe se ela enterrou aqui, se ela enterrou lá, se ela enterrou, e daqui a pouco está perdido. Nossa vida não está perdida. Deus tem um mapa, porque está marcada com o sangue do Cordeiro. Você pode até não saber onde está, mas está escondida. Você pode não saber o caminho exatamente, porque nós não podemos fazer nenhuma escada na nossa mente para alcançar o conhecimento completo das coisas celestiais. Mas uma coisa eu sei, não tenho mapa, mas eu sei onde está. E se perguntar para o mais bobinho na fé, no Evangelho de Jesus Cristo, onde está a sua vida? A Bíblia diz que ela já tem um pedaço em mim e a outra parte está lá em cima. Como assim? Porque a Bíblia diz que em nós já habita um tesouro. Nós já temos em nós um tesouro. E esse tesouro é só uma parte, irmão. Porque nenhum homem tem a capacidade de ter a plenitude de Deus nessa carne, mas um dia teremos. Então diga para eles, para Satanás: é você? Não, eu não estou perdido não, eu já tenho um pedaço desse tesouro escondido no meu coração, eu guardo ele escondido no meu coração, para que ninguém tome, mas a verdadeira porção, a porção definitiva, está lá em cima, à destra do Pai, intercedendo por nós, pecadores, que é a pessoa bendita, sacrossanta e eterna de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos hoje uma porção pelo seu Espírito Santo. Então diz a Bíblia que ela está escondida e será manifestada de forma corpórea quando Cristo aparecer nas nuvens. E hoje quase que não tem ninguém alegre. Naquela época, irmãos, eu me lembro que alguns anos atrás, eu era criança. Eu era pequeno, eu era criança, pequeno continua, mas eu era bem mais, era criança. Eu me lembro que existia um prazer de se dar a paz do Senhor. Eu saí com meu pai na rua, lá de dentro, naquela época existia armazéns, hoje é mercado, mas na minha época era armazém lá na rua lá. Aí o irmão lá do armazém gritava: meu pai tinha um apelido, Modeca, aquele da torneira Deca mesmo. Modeca, meu pai olhava, a paz, ele gritava na rua, irmão, a paz do Senhor, todo mundo olhava, meu pai daqui respondia com toda a força esfuziante da alma dele, a paz do Senhor. Todo mundo dava a paz do Senhor. Com o passar do tempo começou, já passou, passou, já passou, e paz, e vai perdendo. Na época de Paulo, diz a Bíblia, que Paulo tinha prazer de saudar os irmãos, e o assunto de Paulo era a morte da cruz e a ressurreição de Jesus. Isso com o tempo vai passando, vai entrando tanta coisa nesse meio, vai tanta coisa, que hoje perguntar para um crente, pega ele assim de surpresa, porque você tem resposta verdadeira na hora da resposta instintiva. Pergunta para um crente que está bem de bobeira: vai ser ressuscitado ou não vai? Ele está descado, nem saber. Ô irmão, até me assustou meu coração. Já não tem muita certeza para dizer. Não tem muita. Por quê? Porque não está vivendo, pensando nas coisas lá de cima. Agora, você pode me perguntar: pastor, que coisa é essa lá de cima?
Irmão, que coisa você pode pensar lá de cima? Não é que você tem que largar o teu escritório e largar o seu trabalho para ficar o dia todinho com a mente lá em cima. Anjinho, com asinha, com arpinha, montando em pinha. Não, irmão, não é isso. É isso, essa não é coisa lá de cima. E o que é lá de cima que você pode pensar? O que é lá de cima que você pode pensar? A Bíblia diz que nós devemos pensar nas coisas. A coisa lá, o lá de cima não é indefinidamente, não é nada indefinido. Nós temos que pensar nas coisas lá de cima como uma coisa definida. O que está lá em cima que eu devo me ocupar do dia a dia para pensar e colocar o meu pensamento dia a dia nas coisas lá de cima? O que está lá em cima? Jesus. Silêncio. Sabe por quê? Tem gente pensando em coisa lá de cima. Um falou assim: vou matar o meu cunhado de raiva. Eu falei: de quê? Quando eu chegar lá de cima, Deus já disse que eu preparo uma mansão celestial. Você vai ser espírito. Você está pensando em mansão? Não, mas a Bíblia diz que a rua é de jaspe. E aí? Vai gastar onde? Lá não tem português. Lá não tem doleiro. Não tem iPhone para comprar. Ah, mas os muros são de ouro, e daí? Toda riqueza. Irmão, está falando da grandeza. Não está falando de valor venal. Lá está falando da grandeza para associar. E chama-se aoristo. Jesus falava para os seus discípulos em parábola. Nós vimos isso na célula na sexta-feira. Usava linguagens figuradas para assemelhar o ensino com a prática do dia a dia que as pessoas tinham. Falava de dracma, falava de ovelha perdida, falava de tantas coisas para assimilar. Irmão, ouro lá na cidade celestial, rua de ouro, de cristais, muro de jaspe. Isso é para denotar a grandeza, a fartura, a beleza. Agora, espírito morar, porque lá no céu Deus já preparou. Olha que mente tacanha e muito curta, efêmera. Achar que, porque lá no céu Deus preparou mansões, eu vou ter um piscinão. Eu não tenho aqui no Rio, aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, mas vou ter lá porque Deus já preparou mansões celestiais. Irmãos, essas mansões celestiais, para você ter a ideia de mansão, de lugar excelente que Deus tem para mim e para você. Não são coisas que cabem no nosso bolso, nem cabem no nosso coração. São coisas que estão ditada diretamente ao Cordeiro de Deus, aquele que está lá em cima, numa situação de repouso, porque está assentado. Então, quando eu penso nas coisas que estão lá em cima, o meu pensamento é todo dia, e deve ser todo dia. Levantei, eu tenho que pensar nas coisas lá em cima. Eu penso em Jesus. Se Ele vier hoje, eu estou preparado para subir. Ah, se Ele vier daqui a pouco, eu tenho que estar preparado. Ah, eu estou precisando resolver alguma coisa, é Ele que vai resolver. Ele vai mandar a solução. Ah, eu estou precisando de uma cura, lá em cima Ele tem o remédio para me curar aqui embaixo. Eu preciso de uma resposta, lá em cima Ele pode mandar os seus anjos trazer a resposta. Eu ocupo a minha mente com Cristo Jesus. Porque quem tem a mente ocupada com Cristo Jesus, vence as crises da depressão. Não tem coisa melhor para vencer a depressão do que chamar Jesus para trazer para nós o remédio terapêutico que vem do alto. Deus cura os conflitos sociais, porque quando nós não temos Jesus, o diabo, ele pega força nas coisas da terra, nas coisas da carne, e eu não consigo vencer problemas e conflitos sociais. Mas Jesus pode, porque Ele é o Deus da paz. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Quando eu não tenho Jesus, eu não consigo amar o meu irmão de verdade, de criar empatia com a sua necessidade. O pastor Jânio estava falando lá na célula, já vi ele falar isso pelo menos umas 3 vezes. Nós temos a capacidade, primeiro, de julgar baseado nos meus valores, baseado no que eu defendo como justiça, baseado no que eu acho, baseado no... Não, irmãos, quando eu amo, eu vou suportando, porque a Bíblia diz que a justiça de Deus não opera segundo a nossa justiça, não opera também na ira,
não opera na dissensão, não opera no ódio. Então, quando eu penso em Jesus e chamo o príncipe da paz, o conselheiro Deus forte, o conselheiro o príncipe da paz, o Deus forte, o maravilhoso conselheiro, aí as coisas vão se amainar, aí as coisas vão se harmonizar, aí as coisas vão se ajeitar, porque Jesus é capaz de fazer todas as coisas. Aonde Ele coloca a mão e aonde eu coloco o nome de Jesus, coisas grandes acontecem. Eu quero te chamar nessa manhã, chama o Senhor Jesus, que já te ressuscitou, e a tua vida está escondida nele, para ser o centro da sua vida. E você vai pensar, e aí eu quero, o tempo não me ajuda. Ele diz assim: olha, porque senão devemos tirar esse conceito de nós, de que a nossa vida está escondida em Cristo, porque nós já ressuscitamos. Porque quando eu digo que a minha vida está, verso ainda, bota no verso primeiro ainda, só não lá, por gentileza. Se está com Cristo e estou ressuscitado com Ele, isso cria uma base para mim continuar buscando. O versículo de número 2, a Bíblia diz então, 3:2, fixe a sua mente nas coisas que são lá de cima. E a minha fixação, eu devo colocar a minha mente e repousar a minha mente no objeto da minha, vamos dizer assim, contemplação espiritual. Diz a Bíblia, eu vou buscar as coisas que estão lá em cima, e vou fixar minha mente nas coisas do alto. Ou seja, eu tenho que colocar em primeiro lugar que quem é tudo em todos deve ser o motivo principal da minha busca. Eu não posso buscar por coisas supérfluas, porque isso nós fazemos na oração. Como, pastor? A Bíblia diz que nós não sabemos orar. Pastor, eu sei, fui criado na igreja. Não sabe, porque ninguém pode ir contra a palavra de Deus. A Bíblia diz: vós não sabeis orar. Até começamos bem, mas daqui a pouco entro eu. Aí começa aquela petição danada. Aí começa, aí não fecha. A Bíblia diz que é o dá, eu quero, diz a Bíblia, a palavra de Deus diz assim para mim e para você: ouça, vós não sabeis orar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz: porque vocês oram pedindo coisas para vocês gastarem nos vossos próprios conforto. Seria outra palavra. Deleite. É outra palavra. Já viu? É nossa oração. Eu duvido que alguém ora aqui: Senhor, eu estou com dinheiro aqui para comprar um Cadillac, mas por sua causa eu vou comprar um Toyotazinho 98, motor batendo, saindo uma fumacinha bem branquinha lá atrás. Eu vou fazer isso. Não. Você quer o melhor, porque nós buscamos o melhor dessa terra para nós. Nós não sabemos orar. Eu venho no culto nessa manhã de ceia do Senhor dizer que o meu pensamento, instruído pela Bíblia, deve ter um objetivo naquele que pode nos dar todas as coisas santificadas. Aquele que diz: olha, não busque guardar tesouro nessa terra, porque 2 coisas ou 3 coisas podem acontecer. Ele numerou só 2, mas pode ter mais uma. Ele diz que ladrão rouba e traça, aniquila. Mas eu posso dizer que você perde também o mapa da mina. Então não busque. Agora a Bíblia diz: coloque e ajunte tesouro através da oração, irmãos. Nós ajuntamos tesouros no Banco do Brasil, no Chase, no JP Morgan,
ou no Bank of America. Ufa. Não. É aonde? Nos céus. Porque lá o ladrão não rouba, a traça não corrói, e você não perde o mapa da mina, porque está escondida. Está escondida nas mãos de Deus. A nossa riqueza. Eu venho num culto de ceia como essa, porque eu tenho guardado em mim a consciência de um cristão genuíno, que aquilo que, porque caixão não tem gaveta, caixão não tem gaveta. Você pode juntar o que for aqui na terra, você vai falar, a tua oração vai ser como a de Jó. Nu nasci, nu vim, nu voltarei, vou voltar da mesma forma. Porque, irmãos, aqui nessa vida nós moramos de aluguel. Você paga para nascer, faz um parto aí, o marido que paga, né? Você paga para nascer. Seu pai pagou para você nascer. Você paga para viver. Vive aqui nessa terra assim, sem ir no Walmart, no teu sócio, sem ir no banco, no outro sócio. Lá, para você ver se você vive. Sem ter condomínio para pagar o HOA, luz, água. Você paga para viver. E pior, você paga para morrer. Essa vida é aluguel. Mas a vida de verdade, nossa, está escondida nas mãos de Deus. A nossa vida está escondida nas mãos de Deus. Voltando para aqui, então nós devemos, nas coisas, nós não podemos, irmãos, dar proeminência aos nossos pensamentos em coisas da terra. As coisas da terra, diz a Bíblia, se você, minha irmã, pudesse me ajudar, lá no Filipenses 3,19, a Bíblia diz que as coisas da terra, elas perecem, elas acabam com o uso. Alguém fala, pastor, como é que você consegue manter esse corpinho esbelto? Isso vai perecer com o uso. Qual é a ciência, pastor, você manter essa silhueta legal? Irmão, é muita coisa. Muito investimento de doces, churrascarias, uma picanha assada, né? Isso aí tudo contribui. Mas a Bíblia diz que o uso disso, vamos lá. O fim deles, leia comigo, vamos lá, vamos ler. O fim deles o Deus deles é ventre, e a glória deles, que só pensam nas coisas terrenas. Aí alguém pensa assim, mas o Deus dele é o ventre, e pensa que o ventre é a barriga. Não, esse ventre aí tem a capacidade de arremeter, um entendimento na raiz semântica dessa palavra no grego, diz que esse ventre é o consumo. Nós somos dados ao consumo. Graças a Deus que na igreja ninguém aqui é dado ao consumo. Vai no shopping, vai até sem cartão de crédito, vai sem dinheiro, só para olhar mesmo, porque se satisfaz só em olhar. Ninguém consome, ninguém compra nada, não se compra bolsa cara, não se compra sapato caro, não se compra nada, não se compra... Não, porque esse consumo é o ventre. Ou seja, porque o ventre é tudo que você coloca, o teu ácido, o ácido que nós temos no estômago, cujas paredes são preparadas, e do esôfago para cima não tem, por isso que dá muito câncer de esôfago, porque esse ácido sulfúrico, quando ele ultrapassa, ele vem nas paredes do esôfago, ela não tem resistência que tem o estômago, então dá câncer, porque esse ácido ele é tão tremendo que tudo que vai no ventre ele destrói. Você consome, ele destrói. Você pode comer um boi, em questão de tempo o ventre consome. E a Bíblia diz que o viver ávido pelas coisas dessa terra é como se vivesse para o ventre, para consumir todas as coisas. E a Bíblia diz que isso é para confusão, porque na realidade o consumismo
só pensa nas coisas que são da terra. E nessas coisas que são da terra, nós podemos ter também, se a nossa querida irmã pudesse colocar para nós também ali, essa outra questão ali, de Filipenses, vamos dizer, Filipenses 3,15, eu acho que, se não me engano. Não vou 3,15, é só para você. Vamos 1 João 2,15. 1 João 2,15. A Bíblia diz que o terreno, tudo que é terreno vai passar. Você vai passar. Nós passaremos, irmãos. A vida passa. E olha o que a Bíblia diz. Não ameis o mundo. Vamos ler comigo? 1, 2, 3. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só a responsabilidade, irmãos, que nós temos diante de Deus como igreja, de não amar o mundo. E tem muita gente que está amando o mundo. E esse não deve ser um objeto de cuidado, irmãos, de amar o mundo, porque o amar o mundo nos afasta da presença de Deus. E nós vemos então que essas coisas, quando nós amamos as coisas terrenas, nós voltamos as nossas visões, a nossa visão para as coisas debaixo da terra, e automaticamente nós não somos oniscientes, nós não somos onipotentes, nós perdemos a referência das coisas que são do alto, automaticamente. Por isso que eu digo assim, não deixe de vir à igreja, porque quanto mais você se afasta da palavra, não é a igreja, não é isso aqui não, irmão, não deixa de estar na igreja, porque um membro sem estar ligado no corpo, perde toda a utilidade. Não deixe de estar ligado no corpo, porque quando você deixa de ouvir a palavra de Deus, você vai se enfraquecendo, se enfraquecendo, se enfraquecendo, e daqui a pouco você está tão fraco, que você não tem condições nem de levantar a cabeça para Deus. Você só vê as coisas daqui da terra, está tudo ruim, está tudo mal, eu tenho problema em casa, eu tenho problema na família, eu tenho problema com a minha esposa, eu tenho problema com meus filhos, eu tenho problema com meu esposo, eu tenho problema com o vizinho, eu estou com problema com o patrão, porque é só coisa daqui da terra, só isso tudo é o que faz, é o objeto da sua visão, porque nós estamos conectados com as coisas da terra. Quando eu levanto a cabeça, essas coisas ficam num outro plano, e eu entro num outro plano, num plano espiritual. Eu começo a ver agora o raiar da glória de Deus, eu começo a ver Deus operar, eu começo a ver Deus agora agir, eu começo a ver o mover de Deus, eu começo pela fé a entender que Deus está trabalhando. A Bíblia diz que nunca antes se viu, nem se percebeu um Deus. Mas você não percebe isso olhando para a terra, você só percebe isso olhando para o céu. Um Deus que trabalha dia e noite e dia, para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando pela sua causa. No versículo 3, Colossenses 3:3. Você morreu, isto é, para o mundo. Você morreu para o mundo, você morreu para a terra, você morreu a fim de não retroceder, você já não tem mais, e como eu falei, uma vez que você está morto pelo mundo, para o mundo, até para pecar, você sente dificuldade de pecar legal, tu peca mal, tu peca todo desconfiado. Eu me lembro que uma vez, numa escola de samba, novo, né, desviado dos caminhos do Senhor, já contei isso aqui, eu encostado num lugar da escola de samba, entrei, e aí uns amigos meus fizeram coro, eram assim uns 4, ué, você aqui? Eu falei, pô, eu quero pecar legal, os caras nem deixam, estou aqui para pecar legal, mas não é, irmãos, é porque uma vez que nós ressuscitamos com Cristo, e morremos com Ele, e ressuscitamos com Ele, nós somos que nem um peixe fisgado. O peixe, ele pode ser muito grande, ele vai se debater
debater, mas ele vai morrer. Uma vez que está fisgado por Deus, nem para pecar legal serve. Pode até pecar, mas está fisgado. Sabe por quê? Uma vez arrependido e pedido perdão, a vida está no controle e escondida nas mãos de Deus. E essa passagem, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida em Cristo em Deus. Eu já falei, eu quero ir para o 4. Versículo de número 4. Nós podemos ver. Quando Cristo aparecer, versículo 4. Leia comigo agora. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Você pode dizer amém? Então o que está preparado para nós, irmãos? Uma manifestação em glória. Eu quero dizer, não saia daqui hoje triste por causa das dificuldades. Não saia daqui hoje triste por causa dos problemas. Não saia daqui hoje triste porque as coisas não estão funcionando da maneira que essa terra exige que funcione. Porque às vezes a terra está exigindo que funcione de um jeito e Deus está esperando funcionar de outro, tá? Tem gente que fala, não, Deus tem que fazer as coisas funcionar. E quem é que diz que o pensamento de Deus é igual ao meu? É igual ao seu? A Bíblia diz que o pensamento de Deus, ele é um pensamento superior, está acima. Quando eu penso que uma coisa deveria funcionar para ser legal, Deus vai na contramão, irmãos. Deus vai na contramão do negócio, porque a decisão é dele, está no controle dele, está nas mãos dele. Cabe a ele dizer. Agora, uma coisa ele está dizendo, que nós nos manifestaremos com ele em glória. Diga assim comigo, eu vou me manifestar no tempo que chegar, no tempo que for. Digo, no tempo que for. Diga bem, no tempo que for, em glória. Porque a Bíblia diz assim. Não é porque eu quero, irmãos. Porque a Bíblia diz que e vós vos manifestareis com Ele em glória. E essa glória aqui, irmãos, nós precisamos. Não pense, né, que nós devemos deixar nossa casa e a nossa obrigação do dia a dia como esposo, como família, como ser e ser humano. Não vamos deixar nossa humanidade por causa disso, mas podemos encontrar lugar para isso, mantermos o nosso corpo, a nossa atividade ocupada no dia a dia. Agora, nós não podemos deixar de sempre pensar que tudo que fizermos na terra deve ser santificado, deve buscar ser agradável a Deus, para que essa realidade de se manifestar com Ele em glória aconteça. A segunda coisa que eu gostaria de dizer para você, que o velho e o novo homem é contraste nas nossas vidas, porque nós estamos ainda. Porque o velho homem, diz a Bíblia, é sempre comparado ao homem do pecado, o corpo da morte, o corpo mortal, o corpo da lei. Agora a Bíblia diz que todo ser nascido de novo é como nova criatura. A Bíblia diz, se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O sentido mais elevado que um cristão pode ser, irmãos, ou pode ter, é quando a sua vida proceder da vida de Deus. É quando ele poder dizer, eu tenho a vida eterna na pessoa bendita de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Vamos estar de pé, amados. Nessa manhã, eu quero dizer, o nosso futuro, irmãos, diz a Bíblia, é a garantia de possuir, de desfrutar das bênçãos, de tudo aquilo que por aqui nós lutamos pela fé. E a Bíblia diz que uma vida que luta pela fé, ela vai se manifestar em glória. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível que Ele venha se manifestar em nós. Porque a Bíblia diz que é importante, é necessário que aquele que se aproxima dEle
creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus quer te dar um presente nessa manhã. Feche os seus olhos. Deus quer te dar um presente nessa manhã. Você veio aqui. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você veio aqui buscar o Senhor. Deus tem algo especial para colocar na sua vida nessa manhã. Talvez seja a resposta de uma grande causa. Talvez seja a vitória de uma grande luta. Talvez seja o abrir de uma porta inimaginável. Talvez seja a claridade para algo que estava obscurecido, que estava fora do seu alcance. Mas a Bíblia diz que ninguém sai da presença de Deus sem ser afetado por Ele. Nós viemos aqui nessa manhã buscar a presença de Deus. Somos afetados pela presença. A presença de Deus de alguma forma nos afeta. E a Bíblia diz que a vida em Deus é uma vida de profunda ocultação. Vai ser manifestada ainda, mas ela é de profunda ocultação. É uma vida de descanso com as inquietações e com essas lutas que nós temos no trabalho diário. Mesmo você no trabalho diário, com essas lutas, a sua vida pode encontrar descanso em Deus. Por isso Jesus Cristo diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mesmo no dia a dia desses trabalhos, a vida de descanso é uma vida também no céu, mas com uma bênção já apropriada antecipadamente aqui na terra. Nós esperamos ressuscitar com Ele em glória, mas eu já posso viver uma vida me apropriando dessas bênçãos antecipadamente aqui na terra. Sabe por quê? Nós somos chamados, homens e mulheres, de cidadãos dos céus. Cidadãos do céu. Você sabe o que é isso? Você tem cidadania brasileira, talvez cidadania americana, e Deus acrescenta mais uma, que é a melhor de todas elas. Você agora é cidadão dos céus. Você agora, como diz o evangelista nessa manhã, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo. Ou seja, tudo que Deus tem passa a ser do seu Filho, que é herdeiro, e dividir conosco, que somos co-herdeiros, ou chamado copartícipe dessa mesma herança. Você sabe o que é isso? Isso é coisa grande, irmãos. E porque Ele ressuscitou, diz a Bíblia, Ele está assentado. A palavra assentado significa repouso. Deus não sofre de estresse. Quem sofre de estresse somos nós, irmãos. A Bíblia diz que Jesus está, diga comigo, Jesus está em descanso, em repouso, porque a palavra assentado é descanso. Ele não está agitado. O que eu vou fazer ali com o Zezinho? O que eu vou fazer ali com a Marilda? Não, ele está em repouso. Já deu ordem a teu respeito. O teu problema, Deus já deu ordem aos seus anjos a seu respeito. Pela sua onisciência e a sua onipresença e onipotência, Deus já designou. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, irmão, Ele acampa ao nosso redor. Ele nos livra. Agora tem gente tão desconfiado disso que já orou para Deus trocar o anjo. Alguém está, pastor, eu posso orar para Deus trocar o meu anjo? Como assim? Eu acho que meu anjo não está legal, para Deus trocar o meu anjo, botar outro anjo. Eu falei, não, mas pelo amor de Deus, vai trocar o anjo. O camarada é tão ansioso que ele está pensando que Deus pode trocar porque o anjo dele não está funcionando. Não, Deus está em descanso. Ele é o príncipe da paz. Descansa o seu coração nessa manhã em Deus. Descansa o seu coração. Deixa as coisas acontecerem no seu tempo. Paciência é uma virtude. Paciência é gerada na tribulação. Deus está em descanso, assentado à destra. Comendo uva? Não. Chupando uva? Não. Comendo pé de... Não. Ele está assentado, diz a Bíblia, à destra do Pai, fazendo sabe o quê? Intercedendo por nós
pecadores. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus, nesse momento, irmã Márcia, está intercedendo por você, está intercedendo pela sua casa, está intercedendo pelos seus filhos, está intercedendo pelo seu futuro, está intercedendo pelo seu dia a dia, pelo seu presente e pelo seu futuro. Teu passado já não tem mais, Deus já apagou, lançou no mar do esquecimento. Deus está intercedendo pelo seu presente e pelo seu futuro. Ele está intercedendo, e não tem coisa melhor de ter um advogado dos advogados, um médico dos médicos, advogando a nossa causa diante do Todo-Poderoso. Porque tudo isso, essa capacidade de repousar, está do lado do Pai agora intercedendo por nós. Ele conquistou na cruz do Calvário, e num domingo como esse Ele ressuscitou, e Ele está vivo para nunca mais morrer. Ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Se tem alguém aqui com uma causa impossível, eu, como sacerdote do Senhor, como obreiro, como ministro do Evangelho, que é a palavra mais correta, eu quero levantar minhas mãos nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus. Se tem alguém que queira vir aqui debaixo das minhas mãos, eu vou orar por uma causa impossível, por uma enfermidade, na autoridade do nome de Jesus. Deus fará milagre. Eu creio. Coloque a sua mão. Se você não quiser vir aqui à frente, coloque a sua mão no seu coração nessa manhã. E no nome de Jesus de Nazaré, Senhor, traz confiança aos meus irmãos nessa manhã. Traz, ó Deus, confiança, Senhor, sobre a nossa morte, a nossa ressurreição e a nossa vida de verdade escondida em Tuas mãos. Senhor, essa causa impossível, essa enfermidade, esse problema indissolúvel, isso que não tem, Senhor, aparentemente solução à vista dos homens, Senhor, sana agora, porque o Senhor está intercedendo por nós. O Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o nosso médico, o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. O Senhor conquistou na cruz do Calvário. Tudo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário está reservado para nós, a igreja do Senhor. Nós seremos arrebatados, e no abrir e piscar de olhos seremos transformados. Encontraremos com esse Jesus ressuscitado nos ares. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que essa tua causa aí, que esse teu problema agora seja resolvido, anulado, dissolvido na autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma o lugar de honra. Glória a Jesus. Já de pé, eu quero convidar os irmãos. Coloque na tela, por gentileza, a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 11, verso 23. Eu quero ler. Nós vamos dar início à nossa ceia. Quero convidar você que está aqui presente nessa manhã a participar da ceia conosco. O apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, eu não inventei, não foi ninguém que me disse, não recebi isso através da internet, nem pesquisei no YouTube. Eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor. E o que eu recebi do Senhor também quero vos ensinar. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graça, disse, o partiu e disse: esse é meu corpo, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Próximo versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
Essa é a parte mais bonita, irmãos. Ele não diz assim: examine se você encontrar algum erro, porque vai sempre encontrar. Sai correndo da igreja e fuja da Santa Ceia e pense que a Santa Ceia é um julgamento para você. Não. Examine-se, veja o que está errado, confesse ao Senhor, peça perdão, vírgula, porque se não tivesse essa vírgula aí, a gente ia embora. E assim, coma deste pão e beba deste cálice. Então o momento é agora. Eu quero convidar o pastor Pedro para fazer. Nós estamos ainda naquele processo, temos ainda aqueles cálice bastante, um cuidado bastante rigoroso com relação a Covid e qualquer outro. Então, dentro desse cálice aqui, você vai encontrar, na primeira película, você vai ter acesso a um pedacinho de pão. Não é hóstia não, é pão mesmo, tá? Um pedacinho de pão, você vai participar. Isso é só símbolo. Tem gente, pastor, eu queria que o senhor pegasse aquele pão grandão, cortasse assim, desse um tacão. Não, irmão, tem fome, come em casa. A Bíblia diz, aqui é só memória, aqui é só uma lembrança. Então você vai ter acesso a esse pedaço de pão, e depois você vai esperar, nós vamos comer dele junto. Depois nós vamos ter acesso, tirando a segunda película, você vai ter acesso ao vinho. Cuidado, você que está de roupa branca, porque quando destapa assim, às vezes, pum, e esse vinho aqui é bem colorido, e às vezes suja e você não vai ficar. Então, longe da roupa branca aí, abra e tenha acesso. Você vai esperar também para a gente participar junto. O pastor Pedro estará orando, consagrando esse elemento ao Senhor. Amado Deus, te apresentamos a Ti e consagramos a Ti esses elementos, Senhor. Sabemos, Senhor, que não vai haver uma transformação. Apenas fazemos isso, Senhor, em memória, para que possamos todos sempre lembrar o Teu grande amor por nós. Quando deste o Teu Filho, assim simboliza esses elementos, Senhor, e ali Ele deu o Seu corpo, derramou o Seu sangue, para que hoje pudéssemos ter certeza de tão grande salvação. Isso é amor. Sabemos que não merecemos nada disso, mas, Senhor, dependemos e vivemos das Tuas misericórdias, e esta é a Tua grande misericórdia por nós, o Teu amor em nos dar a tão grande salvação. Dá que também lembramos, dá que isto também, este ato, venha nos lembrar da ressurreição do Teu Filho, que hoje vive e reina para todo sempre, dando-nos também vida eterna. Por isso somos gratos a Ti, em nome de Jesus, amém. Você pode tomar o seu assento. Você vai receber, vai ter acesso ao pão. Primeiro, espera com o pãozinho nas mãos. Vamos participar, não troque o cálice com ninguém, para evitarmos qualquer possibilidade de contágio de alguma coisa, enquanto a gente estamos vivendo, essa pandemia não cessou. A Bíblia diz que quando nós vivemos na carne, essa carne nos desestrutura, nos desconcerta, porque a carne se alimenta das coisas dessa terra. A carne, na realidade, é aquele caldo vermelho de Esaú. Viver na carne é tomar o caldo da lentilha de Esaú, que trocou de forma tão ingênua, que trocou de forma tão irresponsável, por um prato de lentilha, o direito à primogenitura. O primogênito tinha direito a herdar a herança dos pais. O primogênito tinha o direito de assumir o lugar do seu pai, de ter o controle da herança do pai, de dar seguimento e a responsabilidade de produzir descendentes com o nome do pai.
é na figura do primogênito. Mas essa responsabilidade foi trocada pelo mísero prato de lentilha. Ou seja, algo de tão grande envergadura trocada pelo um prato, pelo manjar. Às vezes trocamos a nossa santidade, a nossa vida espiritual. Você leva um mês se consagrando, você vai ao inferno em questão de segundo. Você perde tudo, às vezes pelo um ato irresponsável. Uma forma de falar, uma forma de agir, uma forma de pensar. Permaneça com a sua mente em Cristo Jesus, que aí você não vai correr o risco, porque, irmão, o pecado ele não nos atropela, não. A Bíblia diz que o pecado ele tem uma persecução para acontecer. Ele primeiro, diz a Bíblia, que ele nos rodeia, depois ele nos seduz. A preparação na cogitação, pego ou não pego, pego ou não pego, pego ou não pego, pego. Posso beijar, posso, vai cogitando, vai seduzindo. E a Bíblia diz que uma vez consumado, aí ele gera o quê? A morte. Uma vez alguém falou: pastor, eu estava andando na rua, o pecado me atropelou. Eu falei: mentira, isso aí é mentira. Uma vez eu fui na caixa do mercado, aí eu já falei aqui, dei um dinheiro para a moça, aí na hora dela me deu o troco, ela segurou na minha mão, bem macia assim. Meu olho fez assim. O Espírito Santo me deu um sacode na hora. Eu falei: caramba, olha a experiência. Se embarca ali, perde a graça de Deus, porque ele primeiro te seduz com uma conversa, com um textinho, mandar no textinho: oi, como está? Legal? Começa assim. Tem um papo aí que diz assim: oi, sumido, tudo bem? Essa é a abertura para uma, né? Não estou falando aqui para ninguém não, irmão, pelo amor de Deus, isso é coisa geral, é uma coisa comum. Uma moça veio falar comigo aqui na igreja um dia desse: pastor, aquele rapaz, ele tem alguma coisa assim. Eu falei: o que é? Ele me viu semana passada, ele já chegou para mim: oi, sumida, quanto tempo não te vejo? Eu falei: isso é conversa de João sem braço, ele está querendo conversar contigo. Ele já te viu semana passada, te viu no meio da semana: oi, sumida, como tá? Não te vejo há muito tempo. Que conversa é essa? Essa é coisa. O pecado, ele seduz, e aí a gente troca a primogenitura, as coisas sagradas, por coisas terrenas, por coisas dessa terra, e aí nos desorganiza espiritualmente. Todos têm o pão, todos têm. Tomar o pão, essa películazinha bem fininha vai dar acesso a uma fécula. Isso. Esse é o pão. A Bíblia diz que Jesus fez uma parábola chamando pessoas para a festa. E sabe quais foram as desculpas para não ir na festa do Senhor? Deram desculpa de comprar boi. Eu comprei uns boizinhos, está lá naquela fazendinha, eu não vou não, eu preciso lá ver meus bois. Outros trocaram a festa porque compraram umas terras. Eu comprei umas terras, uma fazenda, preciso lá ver a fazenda. Outros trocaram o convite porque precisava estar com família. Outros com tantas outras coisas. É aquela mente gadarena. Lembra do endemoniado de Gadara? Jesus fez um milagre daquele na cidade, expulsou os demônios todos. Porque eles perderam os porcos, eles mandaram expulsar Jesus da cidade. Porque eles preferiam os porcos do que Jesus. É aquela mente gadarena que prefere os porcos. Mas a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho do Homem,
para desfazer as obras de Satanás. Quando eu venho à ceia do Senhor e à mesa do Senhor, participar da ceia do Senhor, eu estou reafirmando a minha fé, eu estou reafirmando a minha condição de salvo, eu estou reafirmando o meu compromisso de morto para esse mundo e vivo para Deus. Eu estou reafirmando na convicção de uma mente totalmente consciente do que Cristo é, do que Cristo fez e o que Ele fará por nós. Baseado nisso, eu quero te convidar você a tomar o pão e olhar para esse pão. Ele é meramente resultado da panificadora, mas tem um símbolo daquele que foi alquebrado por nós, daquele que morreu. Nós temos essa memória de que Cristo padeceu por mim e por você, para produzir o remédio capaz de perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. E disse a Bíblia que Paulo falou, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos dele todos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você tem uma palavra de agradecimento a Deus? Existe um livro chamado Peregrino, de Bayern, e ele fala do peregrino. O peregrino, nós como peregrino nessa terra, nós não devemos desprezar coisas boas que a vida nos oferece, mas nós não podemos ficar e centralizar as nossas vontades nas coisas dessa terra, nem se perdê-la ficar com pesar. Ah, perdi. Ah, que bom que era. Não, passe por essa terra com santidade e com as coisas santificadas, desfrute, mas sabe que tudo vai ficar, porque a nossa mente está em Cristo Jesus. Ou naquele que ressuscitou, morreu e ressuscitou o terceiro dia, e pelas suas pisaduras nós podemos ser sarados e fomos sarados. Oh, aleluia! Posso crer No amanhã, porque Ele amados, nós vamos tomar o cálice. Semelhantemente, também depois de partir o pão, tomou o cálice dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Testamento significa uma nova constituição. Testamento é um novo documento. Testamento é a garantia de um direito que foi agora escrito com sangue de Jesus. É o novo testamento no meu sangue. E esse testamento perdurará eternamente. E eu quero que você nessa manhã, conscientemente, porque irmãos, nós não fazemos culto com a nossa lógica, mas também não fazemos de forma involuntária, de forma inconsciente. Nós fundamentamos a perspectiva do nosso culto na razão. Eu sei porque participo da ceia, eu sei o que a ceia significa e o que ela representa. E ela deve ser considerada e tratada na mais alta estima. Existe um peso de glória ao participar da ceia do Senhor. Então eu não tomo de qualquer maneira.
Eu quero convidar você a fazer um exame. Se tem alguma coisa que está te impedindo, que você sente no seu coração, porque o Espírito Santo está aí, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Peça perdão a Deus, peça perdão à pessoa, peça perdão ao outro, para participar e ter valor, porque senão é simplesmente um gole de suco de uva, não tem valor nenhum. Esse é o momento de nós atestarmos a nossa comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros. A Bíblia diz que nós seremos discípulos de Jesus se tivermos comunhão uns com os outros, porque o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quem sabe é o momento agora de dizer: me perdoa, perdoa, eu quero entrar nos céus. Foi para isso que Jesus morreu. Então, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Faz isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais, irmãos, é um anúncio de que estamos esperando ser ressuscitado. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, porque Ele está vivo. Vivo está, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Tomemos dele todos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Nessa noite mais uma vez, essa manhã, aleluia.